Olá! Quando a gente completa 50 anos, tem sido cada dia mais frequente bater aquele clique. Que clique? Ah, eu quero montar meu próprio negócio, eu quero ser dono do próprio nariz, eu não quero mais ter patrão. Seja porque o mercado, as empresas acabam não valorizando as pessoas depois dos 40, 50 anos de idade, acabam demitindo, né? Porque elas ainda não acordaram para a importância de fazer esse contraponto entre experiência e os mais jovens, seja porque a pessoa ainda com a longevidade, que já é uma realidade no Brasil, sabe que ainda tem muitos planos, muitos sonhos pela frente, com condições de realizá-los. Por isso eu trouxe hoje para conversar comigo no estúdio, passar uma série de dicas legais e dicas muito práticas, uma consultora do Sebrae São Paulo, a Esmeralda Queiroz. Vamos lá? Vamos lá, Lina. Hoje eu acho que o programa, você sabe que eu escolhi esse tema em função de muito telespectador estar perguntando como é que eu faço, afinal de contas, para abrir um negócio. Não é tão simples assim. Não é tão simples assim, mas é possível, né? Então, todas as pessoas que desejam abrir um negócio, elas têm que ter bastante clareza daquilo que elas pretendem fazer. Trabalho tem a ver com a nossa identidade, né? E o trabalho tem que trazer prazer. Então, na hora de escolher aquilo que vai fazer, é importante a pessoa escolher alguma coisa que ela sabe fazer e na qual ela tenha prazer de estar fazendo, né? Oh, que bacana, Esmeralda, você passou duas dicas preciosas, né? Exatamente. Quer dizer, se a pessoa, então, depois dos 50, 60 anos, quiser montar um negócio, ela não vai, ela trabalhou a vida inteira, sei lá, em agência de propaganda e publicidade. De repente, ela resolve montar um restaurante. Não é o mais aconselhável. Tem duas vertentes para esse assunto. Uma é bom aproveitar a experiência que ela tem, todo o network que ela construiu durante a carreira profissional para enveredar no seu próprio negócio nessa mesma linha. Tá. Agora, existem aquelas pessoas que, ao se aposentar, resolvem realizar um sonho. Né? Quando ela escolheu uma carreira profissional, ela escolheu a carreira profissional que talvez lhe desse o status ou a remuneração financeira que ela esperava. Mas depois que ela alcançou a maturidade, criou os filhos, já tem uma estabilidade financeira e se desliga desse mercado, às vezes ela quer realizar um sonho. Né? Então, isso também é possível, isso é uma outra vertente do empreendedor maduro. Né? O que precisa? Pesquisar muito. Né? Porque quando você vai entrar numa área que você conhece menos, a chance que você tem de dar errado, de tomar decisões erradas é muito grande. Então tem que pesquisar, tem que aprender com a experiência dos outros para que o empreendedor não cometa os mesmos erros. Ou seja, não é porque eu já vivi boa parte da minha vida que eu me sinto completamente experiente e sei tudo. Não sabe tudo. Não, graças a Deus a gente aprende até morrer. Né? É verdade. Então, a experiência acumulada durante toda a carreira profissional é extremamente relevante quando você vai enveredar na mesma área. Tá. Né? E os contatos acumulados também. Essa experiência, quando você vai para uma nova área, ela conta em termos de maturidade. Né? Às vezes você não tem o conhecimento, mas você é uma pessoa menos ansiosa, você é uma pessoa que já sabe lidar mais com os outros. Então, essa maturidade que se adquire, né, durante toda a trajetória profissional vai ser um diferencial daquele empreendedor maduro com aquele empreendedor jovem. E o empreendedor maduro que está buscando um sonho e que não tem tanto a pressão da questão financeira, ele também vai conseguir tomar as decisões no tempo certo. O empreendedor jovem vai com mais sede ao pote. Até muito mais ansioso, né? Exatamente, ele precisa conquistar a vida toda ainda. E o empreendedor maduro não, já criou filho, já está mais tranquilo. Agora, isso é um tipo de empreendedor maduro. Tem o outro tipo de empreendedor maduro, que é aquele que foi expulso do mercado de trabalho, né, porque não conseguiu novas oportunidades, porque algumas empresas o consideram velho demais, o que, como você já tinha dito, é uma bobagem, né? Essa pessoa está no ponto, na verdade, ela não está velha demais. Né? Mas ele não consegue se recolocar, mas ainda precisa garantir seu sustento. Né? Então, aí essa pessoa acaba sendo pressionada, sendo levada a enveredar pelo empreendedorismo.
né? Normalmente essa pessoa acaba escolhendo a área em que ela já tem experiência, porque é onde tem um está pouquinho mais de domínio. Isso. Né? O retorno talvez seja um pouco mais rápido, né? Isso, porque ela tem mais contatos. Tá. Então esse retorno vem mais rápido. E também tem o empreendedor maduro que entra nessa seara porque as empresas o encaminharam para ele, que isso é uma coisa bacana. Então, algumas empresas têm essa consciência e elas, até porque o profissional mais maduro também vai ficando mais caro, a experiência dele tem valor, claro. Né? E a empresa às vezes não consegue sustentar isso. E vai preparando, inclusive, para a aposentadoria, né? Vai preparando essa pessoa para a aposentadoria em 2 caminhos. Uma a preparando para empreender mesmo em qualquer que seja a área, ou outra preparando para ele ser um consultor técnico. E aí ele passa a trabalhar como autônomo para a empresa que o empregava antes e para outras, oferecendo todo aquele cabedal que ele acumulou durante a carreira dele para outras empresas e que tem muito valor. E que o jovem, por mais que esteja muito bem formado, não tem ainda. Né? Essa experiência não tem preço. Claro. Agora, assim, nem todo mundo tem o perfil adequado para montar um negócio, para ser dono do seu próprio negócio, e isso não é demérito, né? Nenhum. Tem gente que tem o perfil mais adequado para ser funcionário, empregado e tal, e não sabe administrar quando abre uma própria empresa. A gente vê muitos casos assim, e que infelizmente abre e em pouco tempo acaba fechando a porta. Exatamente. Né? Para empreender é necessário ter um perfil, sim. É possível desenvolver características de comportamento empreendedor, mas para que você as desenvolva, você tem que ter muita clareza daquilo que lhe falta e empenho para desenvolver isso. Uau! Como é que a gente consegue isso? Aí você tem que estudar, você tem que se preparar, se avaliar. O Sebrae oferece uma capacitação para empreendedores de competências de empreendedorismo. É um curso chamado Empretec, né, que ele desenvolve as 10 características do comportamento empreendedor. Cita pelo menos algumas dessas características principais, né? Busca de oportunidades, planejamento, assumir riscos, né? São persistência, são características que a pessoa tem que ter. A autoconfiança é muito importante. Pessoa que vai empreender, às vezes imagina, né? Encontra alguém e fala assim, imagina, você vai empreender, você vai ser sócio do governo, algumas pessoas brincam e falam isso, né? E você vai ter que pagar muito imposto, você vai ter empregado, isso vai ser um pesadelo. Não faça isso, né? E outras vão dizer, imagina, isso é muito bacana, eu sempre quis ter um negócio, você está indo no caminho certo. Quem está empreendendo tem que conseguir tomar sua decisão apesar dessas influências. Aliás, Esmeralda, você falou uma questão super crucial, eu acho, assim, a tomada de decisão. Quem vai empreender, o tempo inteiro, ela tem que estar tomando pequenas decisões que podem mudar completamente, às vezes, o rumo, né, do próprio negócio. Sim. E para isso é preciso um preparo, imagino, não só técnico, quanto até emocional também, né? Técnico, emocional e informação. O alimento do empreendedor é a informação. Tá. Né? Porque é a informação que vai dar a ele a segurança nas decisões em que ele está tomando. Então, às vezes, algumas pessoas pesquisam para abrir um negócio e depois param de pesquisar, né? Porque eu já abri o meu negócio, já coloquei ele na linha. Não, você tem que estar antenado sempre, porque o mercado muda, o cenário muda e as decisões vão se impor o tempo todo. Né? Então, empreender e gerir um negócio é tomar decisões. Muitas pessoas pensam que é fazer, né? É fazer bolo, é fazer pizza. Não, né? É tomar decisões. Né? E toda decisão tem risco. Porque quando você escolhe um caminho ao invés de outro, você está abrindo mão do que poderia acontecer com o outro caminho. Claro. Ou assumindo o que pode acontecer com a sua escolha. Então, o correr riscos é muito... A capacidade, né, de correr riscos sem ficar extremamente estressado é muito importante para quem vai empreender. E, na verdade, isso vale independentemente da quantia que eu vou investir e do tamanho de negócio que eu quero empreender. Sim. Isso vale lá, a minha pequena empresinha de artesanato. Ou uma empresa grande, de 1 milhão que eu vou investir, a regra é a mesma. Os cuidados que a gente tem que ter são os mesmos. Até porque quem investe pouco, normalmente está investindo também tudo que tem. É pouco, mas é tudo que tem. Né? Então, o se manter informado, a capacidade de tomar decisão, a capacidade de correr risco,
é a mesma coisa para um investimento pequeno de 20 mil reais ou para o investimento de R$1 milhão. Bom, nós estamos falando em termos de Brasil, que a gente tem uma carteira de aposentadoria muito complicada, a gente tem um histórico econômico, né, de salário também muito complicado e muito aquém, na verdade, da necessidade quando a gente se aposenta, né, para viver uma vida um pouco mais confortável. Então, tem sido cada vez mais comum as pessoas acima de 50, 60 realmente precisarem complementar a sua renda. Franquia. Tem sido um caminho frequente nessa busca aí desse tipo de público? Franquia é uma alternativa muito boa, né? É claro que também é necessário obter informações e pesquisar as franquias disponíveis, o que elas oferecem, etc. Mas o que é muito bom na franquia é que é um negócio estruturado com menor risco. Então, para aquela pessoa que até tem um perfil empreendedor, mas é mais avessa aos riscos, né? Então, ela já vai entrar num negócio formatado, numa marca conhecida, com processos de trabalho já estabelecidos. Ela não precisa mais inventar roda, porque a roda está rodando, né? Então, ela vai investir e ela deverá ter o apoio da franqueadora escolhida, né, para gerir o seu negócio. Então, é um negócio mais seguro para aquelas pessoas que têm menos coragem para arriscar, elas, né, menos disponibilidade para arriscar. Ou às vezes também, me parece comum, você me corrija, a falta da característica de organização, né? A gente não tem muito essa cultura organizacional, né? Então, de repente, eu fui empregado a vida inteira e aí eu vou ser dona do meu próprio nariz, quer dizer, é tanta burocracia também que a gente enfrenta, tanta papelada, né? Sim, sim. Tanta burocracia administrativa, papelada, que normalmente até fica nas mãos de um contador. Mas é importante que o empreendedor, que o empresário saiba o que está acontecendo. Claro. O contador pode se equivocar, etc. O empresário tem que saber porque é o negócio dele, né? Não é o do contador que está em risco. Então, tem esse lado e tem a gestão do próprio negócio, do próprio processo mesmo, né? Então, às vezes, olha, eu preciso que as pessoas vendam, mas como elas vão vender na sua empresa? Qual é o processo? Como é que elas vão abordar o cliente? Como é que elas demonstram o produto? Como vai ser o fluxo de entrega numa empresa que venda, que comercialize alguma coisa? Isso são processos que ela precisa criar para poder ensinar os funcionários e para que a empresa trabalhe normalmente. Então, numa franquia, isso já está mais resolvido. Entendi. Como é que se faz tudo isso? Essa informação, ele compra com a franquia. Né? Então, fica mais fácil abrir um negócio. Ó, nosso tempo está terminando, mas eu recebi uma pergunta que eu queria que desse tempo para você responder para a gente, Esmeralda. É assim, eu estou livre no mercado, mas quando a gente chega aos 50, 60, a gente também já deu tanto gás no trabalho que às vezes a gente já está meio cansadinho também, não quer matar um leão por dia, começar um novo negócio e tal. Aí, muitas pessoas acabaram fazendo a seguinte pergunta: eu posso, Esmeralda, pegar o meu dinheiro, investir num novo negócio e botar lá um gerente, um profissional capacitado para gerir o meu negócio e eu ficar de fora? Qual o tamanho do risco de uma ação assim? Pode, mas você de qualquer forma vai ter que acompanhar o que está acontecendo lá, né? Você pode não ir todo dia, né? Você vai 1 ou 2 vezes por semana para acompanhar o que está acontecendo, mas você tem que saber o que você está passando para esse gerente, né? Então, o negócio tem que estar arrumado. Entendi. Né? Montei uma loja de sapatos. Trabalho só com calçados femininos, um público tal, trabalho em tal horário, enfim, eu resolvo todas as regras de negócio e aí eu coloco um gerente que vai seguir as minhas regras de negócio e eu acompanho isso de longe. Eu não preciso estar tão de perto. Eu tenho que ter mecanismos de controle, né, para garantir que aquilo que está acontecendo é aquilo que eu desejo. Né? Então, relatórios, visitas que eu farei à loja mesmo, para garantir que está tudo certinho. Porque se eu fico muito de longe, quando eu volto, a minha loja de sapato virou farmácia, né? O gerente foi tomando decisões diferentes e aquilo que eu queria já não é mais o negócio que eu montei. Ou pior, né? Ou faliu, né? Ou faliu, exatamente. Então, ficar tão à distância, se aquele negócio é importante porque eu preciso da renda dele, é arriscado. Então, na verdade, quer dizer assim, para a pessoa mais temerosa, ela pode começar
com um negócio menorzinho, né? Sim. Para ir experimentando, inclusive, até para identificar se ela tem esse perfil de liderança e de empreendedorismo. Exatamente. Ela pode começar com um negócio menor, ela pode começar com algum amigo que já tem aberto. Vamos fazer um estágio com esse amigo, vamos trabalhar e entender o ritmo daquele negócio para ver se eu gosto. Eu adoro flores. Né? Eu sempre penso, um dia eu vou abrir uma floricultura. E já planejei para mim que eu vou fazer um estágio de 2 meses na floricultura de um amigo, para entender como é que é o negócio. Porque uma coisa é ir comprar umas flores bonitas num dia legal. Outra coisa é viver o negócio, né? E entender como ele funciona, entender os desafios, para assim tomar uma decisão acertada na hora de abrir o negócio. Perfeito. Muito obrigada pela sua participação, De nada, viu, Esmeralda? Isso, obrigada, eu que agradeço. Gente, anota aí um telefone, que é o 0800 570 0800 do Sebrae São Paulo. A partir desse telefone e também pelo site do Sebrae São Paulo, você pode obter muito mais informações para criar coragem, quem sabe tomar essa atitude de montar o seu próprio negócio. Beijo, obrigada, até a próxima.